De novo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que graça, que alegria nós estarmos aqui na nossa casa, onde todos os domingos acontecia o grupo de oração Nascer de Novo da comunidade católica Nascer de Novo. Padre Aguinaldo abriu as portas, o caminho para que a gente voltasse para o grupo, fazendo as lives aqui. Que alegria poder vê-los aqui através dessa telinha, a cada um. E era para a Magda, minha esposa, que deu envio para mim aqui pregar, mas ela falou assim: Antônio, prega você. O padre abriu o caminho para a gente fazer a live lá. Abra o caminho para nós, para que o resto volte ao normal. Então é uma graça de Deus, e quero acolher a todos aqui, de um modo muito especial, a você que está nos acompanhando. Essa noite é uma noite onde Deus vai realizar de uma maneira poderosa a libertação em nossa vida. O tema dessa noite para nós é a libertação espiritual. Que você já possa pegar a tua palavra aí no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 31. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 31. Milagre do surdo mudo. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos olhos, nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Éfeta, que quer dizer abre-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhes desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhe que o dissesse a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo: ele fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Palavra da salvação. Amados irmãos, eu vou ler um versículo que é para nós o mistério dessa noite, e um modo particular e pessoal, e no silêncio que Deus realiza a libertação espiritual na nossa vida. Olha, a palavra diz aqui que Jesus tomou-o à parte, ou seja, Jesus pegou aquele surdo mudo, e tirou ele do meio da multidão para realizar aquilo no particular, na intimidade da vida daquele surdo mudo. E veja, quando Jesus toca aquele surdo, naquele mudo, ele toca nos ouvidos daquele homem e automaticamente a língua daquele homem se desprende. Veja, o Evangelho de São Marcos é um evangelho muito estudado por pessoas ministeriadas em cura e libertação. É o evangelho dos milagres de Jesus. Então aqui para nós nessa noite já é um bom sinal. Aliás, toda a Sagrada Escritura é um bom sinal, mas de uma maneira poderosa para nós nessa noite é a palavra onde o evangelista mais ele narra os milagres que Jesus realizou. Sidônio é uma das 10 cidades dessa região da Decápole. E veja, meus amados irmãos, na Decápole Jesus realizou os grandes milagres na sua vida pública. Então, nessa noite para nós, a libertação espiritual
ela é magnífica. Por quê, meus amados irmãos? Porque a surdez espiritual, ela traz para nós o fechamento da nossa alma à ação de Deus. Vou repetir: a surdez espiritual fecha a alma do ser humano para a ação de Deus. Então, quando a pessoa ela é surda espiritualmente, pode descer os anjos do céu, pode vir o Papa Francisco, pode vir os grandes santos da Igreja Católica Apostólica Romana e falar de Deus para ela, mas a alma dela não é capaz de ouvir, porque a alma dela está fechada para Deus. Então, quando Jesus ele se depara com aquela situação em que pessoas trazem a ele aquele surdo mudo, Jesus está entendendo que aquele homem está fechado para a ação de Deus. Mas Jesus então ele encontra uma porta na vida daquele homem, onde ele vai entrar, onde a ação de Deus vai ter eficácia na vida daquele homem. Qual é o meio, qual é a porta que Jesus encontra na vida daquele homem? Primeira porta, a fé de quem levou aquele surdo mudo até Jesus. E como é importante a gente sempre, quando a gente vem à missa, quando a gente participa de um retiro, de um grupo de oração, de um momento de oração, de uma adoração, você trazer no teu coração, ou até marcado num papelzinho, o nome das pessoas que precisam se encontrar com Jesus, que precisa da ação de Jesus. Às vezes a gente joga a toalha, a gente fala assim: eu não vou mais rezar por fulano, não muda. E quando a gente joga a toalha, quando a gente entrega de bandeja a alma, o demônio vem, passa a mão e fala: eu vou cuidar a partir de hoje. Eu vou cuidar para que essa pessoa, essa situação, ela se descorra do jeito que eu quero que aconteça. Segunda porta que Jesus encontra no surdo mudo. O surdo não escuta, o mudo não fala, mas aquele homem enxergava. Aquele homem não era cego. E os primeiros padres da Santa Igreja dizem que os nossos olhos é a janela da nossa alma, por onde tudo Jesus vê. Tem momento da nossa vida que nós não conseguimos falar com Jesus. Tem momentos da nossa vida que nós não queremos escutar nem a palavra de Deus. É um momento de deserto que nós entramos, não é um momento de surdez espiritual, não é a ação do demônio, mas é um momento que a nossa alma, ela se depara numa frieza, ela se depara numa solidão de Deus, que nós não queremos entender. Mas o bom Deus, o bom Deus que não esquece, o bom Deus que não desiste de nós, Ele arruma um jeito de entrar na nossa alma, só pelo nosso olhar. Só pelo nosso olhar. Aqui, as mães, os pais vão entender o que eu vou falar. A mãe e o pai, quando é apaixonado pelo filho, ela conhece o que está na alma do filho só pelo olhar. É verdade ou não é? Porque o olhar de quem está feliz reflete brilho. O olhar de quem está feliz, de quem está cheio de fé, cheio de esperança, transmite para a gente paz, transmite para a gente vida. E aquele homem, Jesus olhou nos olhos dele e percebeu que na alma daquele homem havia morte, que na alma daquele homem havia desespero, havia falta de esperança, havia ali um cansaço, que nada penetrava ali, porque aquele coração estava fechado. Mas veja, meus amados irmãos, o Verbo se fez carne. Diante daquele surdo mudo estava a verdadeira palavra, estava Deus palavra, a palavra Deus estava dentro daquele homem. E quando aquele homem enxerga Jesus, aquele homem percebe que ele está diante de alguém que podia mudar a história dele, de alguém que podia mudar a situação dele. Então ele dá uma abertura.
Jesus vê nos olhos daquele homem uma porta. Jesus vê nos olhos daquele homem uma janela. Jesus vê nos olhos daquele homem um caminho que levava, que podia levá-lo até a alma daquele homem. E aqui, meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês: toda pessoa surda espiritualmente é uma pessoa pessimista. A característica de uma pessoa surda, uma delas, é ela ser pessimista. E o pessimista se dá vencido por tudo. Por tudo. O pessimista, ele, vou dar alguns exemplos. Quando ele é traído no matrimônio, ou traída no matrimônio, ele já se dá por vencido. E todo pessimista é conformado. Já está assim mesmo, a vida é assim mesmo, vou levando. E todo conformado é fracassado. Veja o caminho que a surdez espiritual vai nos levando. Nos leva ao pessimismo, que nada dá certo. Pessoas podem falar para mim: olha, tem saída. Não, comigo não funciona. Eu tenho uma pessoa na família que não é muito parente, mas se você falar para ela: olha, esse problema seu diante de Jesus não é nada, pois ela é tão pessimista que ela tenta convencer você que a voz do médico é maior do que o poder de Deus na vida dela. Que ela olha para você e fala assim: não, é que você não escutou o que o médico falou. O médico falou que o meu problema é muito grave. Olha, se eu não tomar cuidado, rapaz, é tão ruim a minha doença que o Covid-19 não chega nem perto. Aliás, se esse vírus chegar perto da minha doença, a minha doença mata ele. Devia bater no liquidificador esse tipo de gente, né? E fazer uma vacina contra o vírus. Então o pessimista, sempre ele é conformado. E toda pessoa que se conforma, que vai vivendo por viver, que vê um adultério e cruza os braços, se conforma. Que vê o marido no alcoolismo, se conforma. Que vê o filho nas drogas, se conforma. Que perde o emprego, se conforma. Olha, que vai perdendo casa, que vai perdendo isso, que vai perdendo a saúde, vai se conformando. E todo conformado, você pode ter a certeza, meu amado irmão, que é um eterno fracassado. E é tão interessante, meus amados irmãos, que dentro da surdez espiritual, a pessoa se conforma com os traumas. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Então ela tenta justificar a vida dela, as ações dela, com a família dela, com a história de vida dela. Porque a surdez espiritual oprime tanto a pessoa que ela já perdeu a esperança, ela perdeu a fé e ela também perdeu a vontade de lutar contra tudo e contra todos, que é contra a alegria, contra a felicidade e contra a salvação dela. Então, existe aqui dentro dessa passagem um segredo para nós. Qual que é o segredo, Antônio? O primeiro segredo: se você não aguenta mais ouvir Jesus, se você não aguenta falar com Jesus, tenha um olhar apaixonado para Ele. Mas Antônio, eu não posso ir na igreja, eu já sou de idade avançada. Pega o crucificado na tua casa, pega uma imagem de Nossa Senhora na tua casa e olha nos olhos de Deus e da nossa mãe. Olha nos olhos e deixa o silêncio da tua alma falar. Eu não me canso de pregar. Quando o demônio me levou no auge da depressão, tinha noite que eu pegava a Sagrada Escritura
E no silêncio da minha alma eu dizia a Jesus: eu não consigo ler, eu não consigo te encontrar na Sagrada Escritura, eu não tenho vontade, eu não tenho prazer de te ler, de te encontrar na Sagrada Escritura. Eu abraçava a Bíblia e no silêncio da minha alma eu dizia: mas eu sei que o Senhor está aí, me encontra. Se eu não consigo te encontrar, me encontra. Mas eu não conseguia falar. Você está percebendo, meu amado irmão? O que a força de um olhar faz diante da pessoa de Jesus? E aqui, meus amados irmãos, nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida. Por que que eu me tornei surdo espiritual? Por que que eu me tornei um mudo espiritual? E a culpa nunca está em Deus. A culpa nunca está em Deus. A culpa está, talvez, na convivência familiar, na convivência que nós temos na sociedade, nas escolhas, ou nas más escolhas que nós fizemos na nossa vida, das más decisões que nós tomamos na nossa vida. E quando a gente faz essa reflexão sem medo, sem se condenar, mas se acusando para se libertar, minha culpa, minha tão grande culpa. Quando nós fazemos a reflexão: olha, o meu casamento está ruim porque eu errei. O meu casamento está ruim porque eu mergulhei na prostituição, mergulhei no adultério, porque eu mergulhei nos vícios, porque eu abandonei a minha esposa, porque eu abandonei os meus filhos. Eu errei, minha culpa, minha tão grande culpa. E eu começo então a me desvencilhar das forças do mal, porque Deus não vai agir num coração que não se arrepende. Deus não age num coração que não manifesta arrependimento. Com toda certeza, Jesus olhou para aquele surdo mudo e viu no olhar dele a raiz ou as raízes daquela surdez espiritual e daquela mudez espiritual. Então é necessário que a gente faça uma reflexão. Olhe para dentro de nós. Olhe para dentro de nós. Há mais ou menos uns 2 anos e meio, eu estava rezando por um casal, e os dois tinham cometido adultério. Os dois tinham cometido. O homem tinha cometido adultério com várias mulheres, e a mulher um dia descobriu todas as traições do homem, e ela olhou para o homem, na dor da sua alma de ser traída, ela fez um voto íntimo no silêncio do seu coração. Ela me contou que ela olhou para ele e falou assim: eu também vou te trair. Só que voto íntimo é uma determinação espiritual e humana que eu faço na minha vida. Deus não vai mudar a situação, e eu vou fazer, e a decisão está tomada. O demônio consegue identificar isso nas falas, nas lamentações, nas murmurações. Passado anos, mais de 10 anos, o demônio armou uma oportunidade, que foi uma vez só, e o marido descobriu. Só que quando o homem trai, pro homem é normal trair a mulher, porque ele é macho, porque ele é homem. A sociedade prega isso. A criação de muitas pessoas é assim. A mulher não tem o direito de trair um homem, e não tem mesmo, biblicamente falando, sacramentalmente falando, não tem, nós não temos o direito. Só que o mundo nos dá o direito. Então veja, quando ele descobriu, ele não quis perdoar a esposa. Eu olhei nos olhos dele e falei assim: fechado, fechado.
surdo espiritualmente. Olhei nos olhos dele e Deus me deu um caminho para chegar no coração daquele homem. Meu amado irmão, eu quero olhar nos seus olhos agora como pai. Quem arrastou o demônio do adultério dentro da tua casa, na vida do teu sacramento, foi você. Você é o culpado de tudo isso. Ele abaixou a cabeça, começou a chorar, e o homem, quando começa a chorar, o negócio ficou bom demais da conta. Ele olhou para mim depois que ele chorou e falou assim: Antônio, minha culpa, minha tão grande culpa, e eu quero nesse momento dar o perdão para minha esposa, que nunca mais na minha vida eu quero arrastar o demônio do adultério para dentro do nosso lar. É o poder do olhar de Deus. Por que que quando nós estamos doentes, que vem a pessoa, aquele amigo, aquela pessoa que nos ama, olha para a gente com aquele olhar de compaixão, aquilo dá força para a gente, naquele olhar sem dizer uma palavra, aquele olhar a gente consegue ler: eu estou com você, eu estou contigo, olha, fica tranquilo, eu só não vou deitar nessa cama, mas você saiba que eu estou aqui, no menor suspiro teu, eu virei aqui. Como é bom ter amigos, como é bom ter amigos que são fiéis à amizade. Sabe aquele amigo que não aceita que a gente erre, aquele amigo que desmascara a gente quando a gente estiver no caminho errado, aquele amigo que nunca vai esconder a verdade que é uma pessoa para nós. Então veja, para nós aqui, a surdez espiritual, ela torna o coração do ser humano endurecido. Você fala, ela não aceita, ela não acolhe e ela não acredita naquilo que nós estamos dizendo de Deus. Escuta essa. Atrás da surdez espiritual tem um demônio. E a porta que mais o demônio escolhe para entrar na nossa vida, principalmente na vida de homem, os ouvidos. Quando Satanás, Lúcifer, ele vai tentar Eva no paraíso, a primeira via que ele encontrou em Eva: é verdade? É verdade que Deus disse isso? E mostra para ela que ela tem direito de ser Deus, que ela tem direito de viver como ela quer. Atrás da surdez espiritual, quando eu e você não estamos querendo ouvir Deus, não queremos falar de Deus, não queremos que fale de Deus para nós, pode saber que o demônio está aqui. Como São Pedro diz na sua carta, o demônio é um leão, é como um leão que ruge ao nosso redor, procurando a quem devorar. Então o demônio está atrás disso. Só que tem algo para nós, meus amados irmãos, que é fantástico. O demônio sabe que se a alma que está vivendo a prisão ouvir a voz do Filho de Deus, aquela alma vai encontrar a libertação. E eu provo isso a você. No Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 35, a palavra diz assim: em verdade, eu vos digo, vem a hora, e ela já está aqui. Essa é a hora, no meio dessa pandemia, essa é a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem ressuscitarão, viverão. Palavra de Deus.
mesmo que a alma esteja já morta espiritualmente, mas a hora que ela ouvir a voz do Filho de Deus, ela vai reviver. Só que, quando São João narra isso, ele não perde sequer uma palavra de Jesus. Porque quando Deus fala na palavra, em verdade, duas vezes, em verdade, Deus está afirmando que Ele pode fazer aquilo que Ele está falando. Só que o demônio, lá em Gênesis, ele fala uma vez só para Eva, em verdade, ou seja, eu estou te enganando. Não é uma afirmação que você pode ser Deus, não é uma afirmação que você pode ter liberdade, mas Deus fala assim, em verdade, eu estou afirmando, se você ouvir a minha voz, a tua história vai ser mudada. Poder de Deus para nós, isso é forte para nós. Só que daí isso gera no meu coração uma vontade enorme de viver. E São Paulo vai confirmar isso lá em Romanos capítulo 10. A fé provém da pregação. A fé entra pelos ouvidos. Quando eu ouço a palavra de Deus, no meu coração brota uma fé expectante. Uma fé que me faz lutar. Uma fé que me faz lutar contra o fracasso, contra o pessimismo, contra o negativismo, contra o desânimo, contra os medos da vida. Ele me faz lutar. Porque é uma fé que brota, é uma esperança que nasce. Meus amados irmãos, ai se eu e você, nessa noite aí, você na tua casa, meus amados irmãos, se a gente pudesse nessa noite chegar diante de Jesus, e o Padre Aguinaldo daqui a pouco vai trazer aqui no altar para nós, o próprio Deus, o mesmo Deus que curou esse surdo mudo. Ai, se eu e você pudesse olhar para Jesus nessa noite, e no olhar falar para Jesus, eu sou escravo disso, eu sou escravo daquilo, eu tenho essa fraqueza, eu tenho aquela fraqueza, eu tenho essa miséria, eu sou surdo, eu sou mudo, eu sou cego. Meu amado irmão, todo surdo tem a língua doente. Guarda essa. Todo surdo tem a língua doente. Que você chega para ela e fala assim, eu consegui um trabalho lá naquela empresa que eu sonhava. A pessoa da língua doente, ela vai falar assim para você, mas eu fiquei sabendo que aquela empresa atrasa o salário, convênio não é bom. Lá o serviço, eles oprimem o funcionário. Todo surdo tem a língua doente. Ai, o meu filho está namorando fulano, estou tão feliz. A língua doente conhece o pai? Conhece o pai dela? Pensa num vagabundo, rapaz. Pior do que Hernani quando estava no mundo. E ele ainda, rapaz, ele é caloteiro, ele é sem vergonha, ele é mulherengo, olha onde o seu filho está se metendo. Todo surdo tem a língua doente. Toda pessoa curada espiritualmente no seu ouvido, ela tem a língua sarada, ela tem a língua pura. Vou dar exemplo. Eu vou dar exemplo. O bom ladrão na cruz, que o mau ladrão olha para ele, xinga Jesus, blasfema contra Jesus. Ele olha para o mau ladrão e diz, a nós dois, esse suplício é justo, a ele não. Vou dar mais exemplo para você. Quem tem ouvido curado, tem a língua sarada, a língua pura. Vocês se lembram daquela terrível tragédia de Brumadinho? Teve pessoas que perdeu a família inteira, só sobrou ele. O repórter chegava para ele e perguntava, você perdeu? Perdi tudo.
Perdi pai, mãe, esposo, esposa. Perdi filhos, perdi a minha casa. Aí o repórter ia tentar seduzir ele para criticar ele. Mas com fé em Deus, eu vou reconstruir tudo. Oh Jesus amado, quando o sofrimento bater no nosso coração, a dor bater no nosso coração, a gente puder olhar para a língua doente, olhar para o demônio e dizer com fé em Deus, eu vou reconstruir tudo. Com fé em Deus eu vou vencer. Com fé em Deus a libertação vai alcançar na minha casa. Meus amados irmãos, essas são palavra para nós dessa noite, para nunca mais sair do nosso coração, para nunca mais sair quando a situação bater, ó, com fé em Deus, só para encerrar, com fé em Deus, eu vou reconstruir tudo, só para encerrar. Porque eu quero dar resposta para você, que você está falando aí, na minha casa isso não vai mudar porque ele não quer saber. Escute. Tem pessoas que não têm capacidade intelectual nem psicológica para ouvir a voz de Deus. Aqui no mesmo Evangelho de São Marcos, capítulo 5, o evangelista São Marcos narra a libertação de um homem possesso de uma legião de demônios. Ele não podia ouvir, ele não podia falar, ele estava completamente possuído por mais de 2.000 demônios. E quando Jesus olha para ele, Jesus encontra uma porta aberta para libertar aquele homem das garras daquela legião de demônios. Que quando Jesus liberta ele, ele vai subir na barca, Jesus fala, não, você fica, porque você precisa voltar para a tua casa e contar para os seus familiares o quanto Deus teve compaixão da tua alma. Sabe por que Jesus libertou aquele possesso da doença espiritual? Porque aquela família daquele homem não esquecia dele. Aquela família rezava por ele, aquela família apresentava a ele dia e noite para Deus, e Deus conseguiu escutar aquela oração de longe, que Deus passa naquele lago, passa para aquele outro lago e se aproxima daquele possesso. E Jesus fala, não para ele, mas fala para o demônio que estava nele, que era o demônio chefe. Demônio impuro, saia deste homem. Espírito impuro, sai deste homem. No mesmo instante, o demônio saiu. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, eu quero dizer a você, nosso Senhor vai entrar aqui. Nosso Senhor vai entrar aqui. E a única porta que nós temos nessa noite é um olhar apaixonado para Ele. É esse olhar apaixonado. A porta está aberta, Senhor, não sou digno. Olhe a porta. Mas vim te adorar. A porta está aberta, quero que comigo venha cear. Entra, a porta está aberta, Senhor, não sou digno,
Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Nesta noite nós ouvimos o Antônio falar sobre essa surdez espiritual. Talvez muitas vezes nós não estamos atentos, que o diabo muitas vezes fala em nossos ouvidos. E eu não havia lembrado desse detalhe tão importante do livro do Gênesis. A serpente seduziu Eva com uma mentira tentadora. E eu e você somos tentados o tempo todo. O diabo tem falado aos nossos ouvidos, tem usado até as pessoas que amamos para falar ao nosso ouvido. Ah, Senhor, fala-nos. Limpa os nossos ouvidos, Senhor, das mentiras que nós ouvimos. Livra-nos, Senhor, das mentiras que chegam aos nossos ouvidos. Meu irmão, minha irmã, olhe para o Senhor. O Senhor sim diz a mim e a você nessa noite: eu te amo de maneira incondicional. Eu te amo porque você é meu, você é minha. Mas muitas vezes foram pregadas mentiras a nós, que nós não valemos tanto assim, que nós não merecemos, que Deus não nos ama, que Deus nos castiga, que Deus não escuta a nossa oração. É mentira, porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos ama de maneira incondicional. O Senhor te ama. Não dê ouvidos às mentiras contadas a você. O Senhor te ama e te convida a iniciar um caminho de conversão. O Senhor te ama e te convida a renovar a sua vida nele. O Senhor te ama e quer curar os seus medos, as suas incertezas. No evangelho desse final de semana, nos dizia que um homem, quando encontra um tesouro, ele vai com uma alegria. E o detalhe que me chamou a atenção esse final de semana: a alegria. Então a pessoa que encontra o tesouro com alegria, vai, vende tudo para ficar com aquele tesouro. As mentiras têm emporcalhado o nosso coração. Estamos apegados a tantas coisas mentirosas. Jesus é o nosso maior tesouro. Nessa noite, assuma isso. Vai, vende tudo. Vai, renuncia a tudo aquilo que te separa de Deus. Deixa para trás essa vida errada. Deixa as mentiras de lado. Assume no Senhor uma vida nova. Obrigado, Senhor. Abre os nossos ouvidos
para que também possamos proclamar essa boa nova. Verdadeiramente Eu te amo, Senhor. livre serei. Canta isso se você sabe, cante, cante. Se Cristo me libertar, Abra os seus braços aí da tua casa, do teu lugar. livre serei. Se Cristo me libertar, Escancar as portas da tua alma, vá. Me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta, Senhor. Liberta o nosso coração. Senhor Liberta-nos das mentiras, Senhor. Senhor Jesus. Canta isso, liberta-me, Senhor Jesus. Diga isso bem forte, liberta-me, Senhor Jesus. Diga isso, vai, força, força. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor, de todas as mentiras, de todos os enganos, de tudo aquilo que tem nos entristecido, tudo aquilo que tem nos roubado a paz. Liberta, Senhor. Liberta os nossos ouvidos, Senhor, nessa noite. Liberta, Senhor. Faz-nos ouvir a Tua voz que nos ama. Tua voz que nos ama de maneira incondicional. Liberta, Senhor. Liberta o nosso coração para Te amar, sem amarra, sem medo, sem insegurança. Liberta, Senhor, a nossa história. Liberta-nos, Senhor, dos erros. Liberta-nos, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor pode nos libertar. Olha para Jesus. De onde você está agora? Olha para Jesus. E Jesus, nesse momento, Ele caminha na sua direção agora. E os raios da misericórdia do coração eucarístico de Jesus vai adentrando toda a nossa história, vai levando luz às trevas dos nossos pensamentos, as trevas dos nossos sentimentos, as trevas das nossas emoções, fantasias. Nesse momento aqui, Jesus curando a nossa história. Jesus está passeando em toda a nossa história de dor, de sofrimento, naquilo que foi nos deixando surdos, mudos, que pelo poder do nome de Jesus, toda a voz do engano, da rejeição paterna caia por terra, desse ódio de pai, da violência de pai, dos abusos sexuais que você sofreu por parte paterna. Deixa essa voz satânica agora cair aos pés de Jesus Eucarístico. Pessoas querendo gritar, grita, porque o Senhor acolhe o teu grito, acolhe o teu choro. Essa voz dessa rejeição materna que grita dentro do teu coração, mãe que virou as costas para você, mãe que rejeitou você, mãe que só soube te acusar. Deixa essa voz satânica cair agora aos pés de Jesus. Essa voz dessa violência sexual que você sofreu, que você não consegue mais nem ter relação
decepção com o teu esposo, porque a cada relação vem aquela lembrança, aquela imagem daquele abuso. Deixa Jesus sarar a tua história, deixa Jesus entrar nessa ferida, deixa Jesus entrar aí nessa prisão, para que você volte a ser feliz. Que pelo poder do nome de Jesus caia toda a voz da tentação da pornografia, voz da tentação do adultério, voz que desvia toda a nossa sexualidade, a nossa afetividade, que vai nos desfigurando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Todo o espírito de traição, Jesus está libertando muitas pessoas que foram traídas pelos seus familiares, pelos seus amigos. Que pelo poder do nome de Jesus caia por terra nessa noite. Canta, canta, liberta-me, Senhor Jesus. Vai bem forte. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor toca algumas pessoas que têm muito forte a palavra mentira no teu coração, porque muitas vezes você ouviu coisas e depois você descobriu que tudo isso era mentira. Mas saiba que Jesus Cristo é o Senhor da verdade. E quando o Padre falava do amor que Ele tem por cada um de nós, isso é verdade, isso não é mentira. E nesse momento, diante do poder do nome de Jesus, você coloque todas as mentiras que você já ouviu na sua vida, mentiras de pessoa que você amou, que você se entregou, pessoas que você confiou profundamente, e essa pessoa trouxe ao teu coração tantas decepções. E debaixo desse nome nós queremos colocar todas as decepções. Debaixo do nome de Jesus, coloque a mentira agora. Debaixo do nome de Jesus, coloque a decepção, a dor da traição. Você vai clamar na tua história esse nome, e nós vamos cantar esse nome tendo a certeza que Ele é o Senhor de todas as situações. Cante esse nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. E ao nome de Jesus, diante do Santíssimo Sacramento do altar, o demônio é obrigado a se dobrar e se calar e parar de soprar as mentiras aos seus ouvidos, porque diante do Senhor nós nos colocamos e Ele nos liberta com amor, com o poder Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Olhando para Jesus ainda. Deixa Jesus curar o teu coração de todo fracasso nos relacionamentos, no seu relacionamento, fracassos financeiros. Deixa Jesus curar. O fracasso torna o nosso interior como todo quebrado dentro de nós. Nós não encontramos força interior para sair desse fracasso.
Deixa Jesus entrar nessa história, deixa o bom oleiro entrar agora no teu coração, e mudar a nossa história, a nossa vida, tornar o meu coração, o teu coração, um coração vitorioso, um coração corajoso. Olhe para Jesus nessa noite. Você que tem o costume de falar tantas palavras negativas, como uma língua escravizada, olha para Jesus, deixa Jesus purificar a tua língua, deixa Jesus purificar agora, tornar a tua língua, a nossa língua, fonte de bênçãos e não de maldição, pelo poder do teu nome, Jesus. Adentra em tantos lares de pessoas que só sabem maldizer as coisas, Jesus. Liberta, Senhor Jesus, os teus filhos e filhas de toda prisão espiritual, de toda prisão emocional, prisão física. Tem uma pessoa que Jesus está libertando. Jesus está curando uma pessoa que estava ficando completamente travada na sua coluna, de tão pessimista que você era, de tão negativa que você era. O teu físico foi se entortando, se encurvando, e nesse momento o teu físico vai se endireitando, e você vai testemunhar essa libertação. Senhor, exorciza os nossos ouvidos, Senhor. Limpa os nossos ouvidos de todas as mentiras espirituais. Exorciza, Senhor. Pela autoridade a mim confiada como sacerdote da tua igreja, eu exorcizo o coração e os ouvidos dos teus filhos. Limpa, Senhor, de toda mentira, de todo engano, para que sejamos livres. Livres. Vamos cantar esse refrão mais uma vez. Liberta, porque agora já é a certeza que o Senhor tem libertado. Liberta, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, canta forte. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por ter limpado os nossos ouvidos. Obrigado, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Receba essa bênção. Uma bênção do Antigo Testamento. Quando o povo estava sofrendo, o Senhor disse a Araão: vai e abençoa o povo com essas palavras. E é uma bênção poderosa. Que o céu se rasgue nesse momento. Que Jesus rompa o véu que cerra os nossos olhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva para nós o seu olhar. Que o Senhor não vire sua face, mas nessa noite o Senhor nos dê a sua paz. O Senhor já libertou, e por isso nós podemos cantar como um canto de vitória, de alegria. Liberta, Senhor, com toda a nossa voz, a nossa alegria, porque o Senhor pode, porque Ele liberta, porque Ele limpa os nossos ouvidos, para a glória
seu nome. Liberta-me, Obrigado, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Que alegria, amados irmãos, que alegria de poder experimentar tudo aquilo que Jesus fez nessa noite na nossa história. Eu vou pedir um favor a você. Aliás, deveria ser a nossa obrigação de transmitir aquilo que é bom, aquilo que Deus faz na nossa história. Marque pessoas nessa live, compartilhe, encaminhe para seus amigos, seus familiares. Quantas pessoas estão precisando ouvir aquilo que nós ouvimos essa noite? Vocês gostaram, sim ou não? Com toda certeza, Deus falou. Então vamos, olha, chegando aí na sua casa, você que está no teu trabalho, marca pessoas, mas marca muita gente, leve essa boa nova, amém? Deus abençoe, até o próximo domingo, se Deus quiser. Boa semana. Ele nos reúne aqui em tua presença, Ele tem todo o poder, a fortaleza, elevamos nossas mãos. Gostaram, sim ou não? Nada pode derrubar a sua grandeza, nada pode destruir a sua igreja.